Ok. Gente, ó, estamos fazendo a correção da prova do Colégio Militar de Manaus, 2018-2019, beleza? Vamos começar com o texto 1. Essa prova nós vamos corrigir as questões de 9 a 20, tá? Vamos começar com o texto 1, a menina dos fósforos. Era a última noite do ano, véspera do ano novo, nevava. O frio era terrível e começava a escurecer. No frio e na escuridão, perambulava pela rua uma menina pobre, descalça, de cabeça descoberta. Ao sair de casa, trazia chinelos, mas eles eram grandes demais para ela, pois haviam sido de sua mãe. E porque eram grandes, a menina os perdera ao atravessar a rua correndo, no momento em que 2 carros passaram velozmente. Não conseguia encontrar um dos chinelos que ficara enterrado na neve. E um garoto levava o outro, dizendo, e um garoto levara o outro, dizendo que o usaria como berço quando tivesse filhos. A menina caminhava com os pezinhos nus, arroxeados de frio. No bolso de seu velho avental trazia fósforos e segurava alguns na mão gelada, que oferecia aos transeuntes repetidamente. Ainda era no tempo em que se vendiam fósforos soltos e não em caixa. Durante todo o dia, ninguém lhe comprara um só palito de fósforo, nem lhe dera uma moeda. Sofrendo de frio e fome, a pobrezinha andando pela rua parecia apavorada. Os flocos de neve caíam-lhe sobre os longos cabelos louros, que formavam graciosos cachos. Mas a menina estava longe de pensar em cabelos bonitos. Todas as janelas estavam iluminadas e chegava até a rua um aroma delicioso de pato assado. Cansada e com frio, encolheu-se num canto entre 2 casas. Uma delas avançava mais sobre a rua que a outra. Sentou-se, encolheu as perninhas, mas continuava a sentir frio. Não tendo vendido um único fósforo, não possuindo uma única moeda, não ousava voltar para casa, onde o pai certamente a espancaria. Além disso, também fazia frio na casa onde moravam, que era uma casa sem forro, com um telhado cheio de fendas por onde o vento soprava, apesar de tentarem fechar as brechas com palha e trapos. Suas mãozinhas estavam geladas e enrugadas. O calor de um pequenino fósforo lhe faria bem. Talvez não pudesse, com os dedos duros, tirar um fósforo do pacotinho e acendê-lo, mas conseguiu tirar um e riscou-o. O fósforo acendeu e sua chama clara e quente parecia uma velhinha dentro da concha de sua mãozinha. Era uma luz estranha. A garotinha imaginou estar sentada em frente a uma grande lareira de ferro, com adornos e um tambor de latão polido. O fogo crepitava alegremente, aquecia e reconfortava. A pequena já ia estendendo os pés para aquecê-los também, mas estava apenas sentada na rua, com um pedacinho de fósforo queimando a mão. Riscou novo fósforo, que deu luz clara e viva. Ela viu então o interior de uma casa onde estava posta a mesa, com toalha muito branca e fina de porcelana. O pato assado fumegava recheado de ameixas e maçãs. De repente aconteceu uma coisa extraordinária. O pato saiu da travessa e andou pela sala, com o garfo e a faca espetado nas costas. Assim chegou até junto da menina pobre. Então o fósforo se apagou e só se via a parede grossa e fria. Ela acendeu outro fósforo, viu-se sentada sobre os ramos da mais linda árvore de Natal. Era ainda maior e mais rica do que a árvore que ela vira através da porta envidraçada na sala do rico negociante no Natal passado. Milhares de velas brilhavam nos ramos verdes e figuras coloridas, como as que adornam as vitrines das lojas, a fitavam. A pequena estendeu as mãos para o alto, mas o fósforo se apagou. As velas de Natal foram subindo cada vez mais, e ela viu que eram estrelas cintilantes. Uma delas caiu, traçando um longo risco no céu. Deve ter morrido alguém, disse a pequena. A velha avó, única pessoa que lhe quisera bem, mas que já estava morta, costumava dizer: quando uma estrela cai, sobe aos céus uma alma.
A menina tornou a riscar um fósforo contra a parede. No clarão produzido em volta, ela viu radiante e iluminada a velha avó, meiga e bondosa. Vovó, gritou a pequena, leva-me contigo. Sei que não mais estarás aí quando o fósforo se apagar. Desaparecerás como a boa lareira, o delicioso pato assado e a linda árvore de Natal. Riscou apressadamente o resto dos fósforos que havia no pacotinho, para ter a avó ali ao seu lado e segurá-la. O clarão dos fósforos tornou-se mais intenso que a luz do dia. Nunca a avó fora tão grande e bela. Ergueu a menina nos braços e as duas voaram felizes para as alturas, onde não havia frio nem fome. Boa noite, vida. Nem apreensões. Voaram para junto de Deus. Quando raiou a manhã muito fria, encontraram ali, no cantinho, entre duas casas, a menina com as faces coradas e um sorriso a brincar-lhe nos lábios. Morrera de frio na última noite do ano. A aurora do ano novo brilhava sobre o pequenino cadáver que jazia com os fósforos na mão. O maço inteiro estava queimado. Ela quis aquecer-se, disseram. Beleza, gente. Então, ó, nós vamos pular direto para as questões, a partir da questão 9, ok? Vamos lá. Vamos fazer da 9ª até a 20ª questão, ok? Eita. O prof quer apagar e está piorando mais. Oi. Essa questão aí, a questão 9, vai ser a primeira questão da nossa prova? Sim. Sim. Vamos lá. Então, ó, 9ª questão. Se apresente na mesma classe gramatical e significado do que se encontra no seguinte trecho. Era ainda maior e mais rica do que a árvore que ela vira através da porta envidraçada na sala do rico negociante no Natal passado. Esse passado aqui está querendo dizer o quê, hein, gente? Uma coisa que aconteceu no ano passado. Está falando de tempo? Esse passado é porque ele está querendo saber, ó. Essa questão é de gramática. Ele quer saber qual é a classe gramatical desse passado, porque você tem que marcar a mesma classe gramatical Passado. do Natal passado, certo? Então, olha só. O passado é o objeto de estudo da história. Esse passado aqui, qual é a classe gramatical? Substantivo, não? Muito bem, garota. Porque, muito bem, esse aqui é um substantivo. Por que é um substantivo, Júlia? Ele vem acompanhado do artigo. Muito bem. Esse passado aqui, Natal passado, é substantivo? Não. Não. Muito bem, não. Então, a letra A está fora. Esse passado aqui é o quê, hein? Natal passado. Advérbio. Muito bem, Júlia. Nossa, está estudando, hein? Está estudando que eu estou vendo. Advérbio de tempo, certo? Esse tipo de brincadeira, para mim, é passado. E esse passado? Esse aí é um advérbio. É de tempo, né? Tempo. Também está falando de tempo, certo? Sim. Fiquei então, passado. Olha só o resto, só para gente. Eu não tenho certeza, então vamos ver o resto. Fiquei passado com as suas atitudes. Que passado é esse? De estar, no caso, eu fiquei de sentimento. Indignado. Muito bem, eu fiquei pasmo, né? Com as suas atitudes. Então, eu estou pasmo. Então, qual é a classificação gramatical? Qual é a classe gramatical desse fiquei passado? Hã? Adjetivo, porque Muito tá bem, garota. Adjetivo, oh, maravilha! Eu havia passado as roupas que lavariam. E esse passado aqui é o quê? Qual a classe gramatical dele?
substantivo, porque, na verdade Esse é verbo, aqui? porque Verbo, muito bem. E passado de passar a roupa, certo? O abacaxi está um pouco passado. O abacaxi está o quê? um pouco maduro demais. Um pouco Maduro demais. Então, qual é a classe gramatical desse passado? Hã? Qual é a classe gramatical? Adjetivo, muito bem. Está muito maduro. Então, a letra que coincide com o passado do Natal e o passado é a letra B. Então, primeira questão B, certo? Vai anotando alguém aí para mim a ordem da prova. 10ª. Considere muito bem, hein? Questão difícil, gostei de ver, Júlia. 10ª. Considere o trecho. A garotinha imaginou estar sentada em frente a uma lareira de ferro com adornos e um tambor de latão polido. O fogo crepitava alegremente, aquecia e reconfortava. A pequena já ia estendendo os pés para aquecê-los. Esse pronome oblíquo aqui se refere a quê? Ou a quem? aos pés da menina. Aos pés da menina, muito bem. Letra, 10ª questão, né? 11ª, assinale a alternativa correta, hein? Em relação, em correspondência entre as palavras em destaque e o termo ao qual elas fazem referência, ok? O calor de um pequenino fósforo lhe faria bem. 4º parágrafo, vamos lá. Esse lhe é a avó da menina? Não. É quem? É a menina, muito bem. Então, olha só, vamos lá. Aqui, ó, o calor, aqui, ó. Suas mãozinhas estavam geladas e enrugadas, a mãozinha das meninas, da menina, né? O calor de um pequenino fósforo lhe faria bem. Esse lhe é a menina, certo? Vamos lá, próxima. A menina os perdera, no primeiro parágrafo. Esse os é quem, hein? Aqui, ó. Mas eles eram grandes demais para ela. E porque eram grandes, a menina os perdera. Esse os aqui é o pronome. Esse pronome está se referindo a quem? Os chinelos que ela tinha perdido. Muito bem, os chinelos. Então, aqui, ó, os perdera são os garotos? Não. Não, muito bem. Mas eles eram grandes demais para ela. Faz referência aos chinelos no primeiro parágrafo? Sim. Sim, eu gostei dessa, essa é boa. Vamos deixar um Czinho aqui e vamos ver o resto. Como as que adornam as vitrines das lojas, né? Então, olha só, D. Cadê? 10ª, né? Como as que adornam as vitrines das lojas. Então, vamos lá, olha aqui, ó. Milhares de velas brilhavam nos ramos verdes e figuras coloridas. Figuras coloridas. Como as que adornam as vitrines das lojas. Esse as aqui, esse pronome é o quê? Está se referindo ao quê? Está se referindo aos ramos verdes e figuras coloridas. Figuras coloridas, né? Muito bem. Então, aqui, ó, não é referência às velas, são as figuras coloridas. Então, essa questão aqui está errada, certo? E aqui, ó, para ter a avó ali ao seu lado e segurar lá. Esse lá faz referência a quem? A avó da menina e não a menina. A avó e não a menina. Então, 11ª questão, que vai ser a terceira da prova, letra C, ok? Vai marcando alguém aí para mim. 4ª questão. Hã? Eu sempre anoto. Não entendi, desculpa. Eu sempre anoto, professora. Ah, obrigada, Júlia. 12ª, certo? Considere o fragmento, ó. Durante todo o dia, ninguém lhe comprara um só palito. Atente para a significação do uso da vírgula no trecho acima e assinale a alternativa em que as vírgulas não foram usadas com a mesma finalidade. Então,
eu tenho que colocar, eu tenho que marcar a errada, certo? Tem que Sim, marcar e não é correto. Muito bem. Então, olha só. Durante todo o dia, essa vírgula aqui, ela está separando o quê, hein, gente? Durante todo o dia. Está separando duas orações, não tá? Então, ela separa uma parte da oração que é muito importante ou não é tão importante? Não é tão importante. Não é tão importante. Então, essa parte da oração que não é tão importante é chamada de adjunto. Adjunto. Por quê? Porque ela vem junto da oração principal, certo? Então, essa parte aí do adjunto, ela está se referindo ao quê? Tempo. O que que é? Local. Ao tempo que durante todo o dia. Então, ela se refere ao tempo. Então, é um adjunto adverbial de tempo, certo? Adjunto por quê? Porque não é uma frase importante. É só para fazer uma localização, porque a frase importante mesmo dessas. A frase importante é: ninguém me compraram só palito. Durante todo o dia. Esse durante todo o dia é um adjunto, já falei, né? A ordem dele vir correta, para não precisar de vírgula, era ele ter vindo no final da frase. Ninguém lhe comprara um só palito durante todo o dia. Então, eu coloquei o tempo, o adjunto adverbial de tempo, para trás, certo? Quando eu coloco para trás, eu não preciso da vírgula. Mas o que aconteceu? Esse adjunto, ele veio deslocado para frente, certo? Quando? Adjunto adverbial de tempo. Quando ele está deslocado para frente, como ele é um adjunto grande, ou seja, ele tem 4 palavras, ó, durante todo o dia. Como ele tem 4, ele é um adjunto adverbial grande. Então, eu coloco a vírgula aqui. Tá dando para entender? Sim. Sim, presta atenção. Então, olha só. De repente, aconteceu uma coisa extraordinária. Então, o de repente é tempo também? Não. De repente não é tempo? Peraí, deixa eu pensar. É tempo, é tempo. É tempo. Desculpa. É tempo. Porque De repente é tempo. De repente é tempo. E ele tá, olha, ele é tempo, é um tempo que foi deslocado para antes, né? Da oração principal, certo? No frio e na escuridão. Esse é um adjunto que está falando ó, por exemplo, se eu não souber nada de adjunto, nada de análise sintática, eu vou pela lógica, gente. Eu tenho que fazer a questão pela lógica. No frio e na escuridão, ele não está dizendo aí, ó, perambulava pela rua uma menina pobre. Aqui também, ó, escuridão, não é advérbio, não é adjunto adverbial de tempo, no frio. Não é adjunto adverbial na escuridão, olha, de intensidade, está muito escuro. Entende o que eu estou querendo dizer? Isso aqui também é um adjunto adverbial, certo? Estou falando, ó, na escuridão, então eu estou falando de intensidade. É um adjunto adverbial de intensidade, está muito escuro. No bolso de seu velho avental trazia fósforos. No bolso de seu velho avental é o quê? No bolso. Está dando localização? Olha, prof, eu acho que sim, porque era onde o fósforo estava. Muito bem, está dando localização. Então, é adjunto adverbial também, né? Adjunto adverbial que está dando localização. Um adjunto adverbial que está dando tempo,
Um outro é um adjunto adverbial de intensidade, que está falando que está muito escuro. O outro é um adjunto adverbial de localização, né? Ele está de lugar, está dando o adjunto adverbial de lugar, está dando a localização onde estão os fósforos, certo? Agora, no clarão produzido em volta, então, olha só, clarão, naquela hora falou de escuridão, mas aqui está falando de clarão. Escuridão e clarão, quanto à sintaxe, quanto à análise sintática, eles têm o mesmo sentido? Entende o que eu quero dizer? Tem a mesma... Não, são antônimos. São antônimos, mas quanto à análise sintática, ele também, ó, clarão e escuridão, eles são... O clarão é adjunto adverbial? Porque também quer dizer clarão é sinal que tem muita luz. Muito bem, garota. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Sim. Muito bem, estou gostando. Muito bem, Lucas. Agora, olha a letra E. Mas eles eram grandes demais para ela, pois haviam sido de sua mãe. Então, aqui eu tenho, né, uma frase que esse pois, né, está dando uma explicação aqui, uma conclusão aqui da primeira frase. Qual é a única frase, gente, que está diferente, que não traz advérbio? A letra E. Letra E. Deu para entender essa questão? Advérbio de tempo, de intensidade, de lugar. De lugar, de intensidade de novo, clarão. Agora, a única frase que não traz essa ideia de advérbio é a letra E. Mesmo que eu não saiba as classes, mesmo que eu não saiba, por exemplo, eu não sei análise sintática, mas eu estou vendo que todas elas falam de advérbios, e os advérbios estão deslocados para o início. Ó, pode ver, todos esses advérbios foram deslocados para o início da frase aqui, ó. De repente, no frio e na escuridão, no bolso do seu velho avental, no clarão. Tá vendo? Todas foram deslocadas para frente. Então, todas elas têm o sentido de adjunto. Adjunto é aquilo que vem junto, certo? E a única que não traz esse sentido de adjunto adverbial é a última. Mas eles eram grandes demais para ela, pois eram de sua mãe. Cadê aí o advérbio? Não tem. E a Não informação principal é a primeira. Exatamente. Então, eu estou procurando a alternativa que não corresponde, que é a letra E, tá bom? 12ª letra E. Texto 2, Natal de um menino pobre. Beleza? Vamos lá. Ele vaga pelas ruas sem lar, sem pão para comer. Nem sabe o que é Natal, só vê nas vitrines árvores gigantes, cheias de luzes, e um monte de gente fazendo compras, enquanto ele procura água para beber. O menino pobre viu Papai Noel passar num automóvel, acenando às crianças, jogando balas para elas. Acendia nele uma esperança. Uma família alegre, um lar para morar, uma cama com lençóis branquinhos, um trenzinho e um ursinho. Ele não queria daquele sonho acordar. O menino pobre acordou com um tapa na cara de um homem bruto na noite de Natal que lhe roubou os chinelos. Um homem com jeito mau. Correu, correu e correu. Escondeu-se na lata de lixo. Passado susto, olhou para o céu. Viu muitas estrelas. Pensou em Jesus Cristo e chorou diante de tudo isso. Esse é um... Que tipologia de texto é esse aí, hein, gente? Qual é a Como assim, tipologia? prof, tipologia? Ele... Quando eu falo de tipologia, olha, pode vir perguntando na prova, assim, né? Quando eu falo de tipologia, professora, eu não sei o que é essa palavra, mas está aí uma coisa que eu sei. O que é que eu sei dessa palavra? Essa parte aqui eu não sei. Tipo, muito bem, quem falou? Muito bem. Luiz. Muito bem, Luiz. Aparece para mim, que daí eu não sei quem está conversando comigo, né? Se então eu
não sei o que tipologia, mas eu sei o que é tipo. Então, o que eu concluo da pergunta? Que tipologia de texto é esse? Poema? Muito bem, Lucas. É o tipo de É um texto. poema. É um poema, muito bem, tá? Então, vai vir essa frase aqui, esse, como diz o outro, essa frase feia, essa palavra feia aqui, ó. Vai vir. Mas eu quero, ele está querendo saber, eu até vou, que a professora fez para ajudar vocês. Ele quer saber o quê? O tipo de texto, beleza, gente? Bora continuar. Poema, muito bem. Lucas Borges. Então, vamos lá, ó. 13ª questão. Do que se lê no texto, pode-se afirmar que A. Há um contraste entre os modos de se viver e perceber o Natal? Existe mesmo a diferença entre viver o Natal e perceber o Natal? Sim ou não? Sim, existe. Muito bem aí, Júlia e Ângelo. Muito bem. Porque, ó, o Natal para algumas crianças aqui desse texto era um Natal bem bacana, né? Mas para o menino pobre era um Natal ruim. Ele só percebia, né? Ele não vivia aquele Natal. Ele sonhava com aquele Natal. Mesma coisa a menina lá, né? Essa é boa? O que vocês acham? Sim, prof, ela é boa. Ela é boa, também acho. O Natal representa uma época de alegria para o menino? Não. Não, ele até ficou chorando, né? A única preocupação do garoto é procurar água para beber? A única? Não é a única. Não é a única, é uma das. Exatamente. As comemorações que o menino vê vagando pela rua não passam de um sonho? Não, era realidade. Era realidade. O menino tinha esperança de receber balas? Ele queria receber balas do Papai Noel? Não, ele não tinha balas. Ele Qual tinha era a esperança da... 13ª letra A. Qual era a esperança de um do novo menino? pai. Muito bem. Eu acredito que era ele viver realmente o Natal e não perceber Olha só. só qual era a esperança dele. O que mais ele queria, gente? O que mais ele queria? Uma família alegre. Ele queria uma Exatamente. casa. Exatamente. Então, vamos lá. 14ª questão, assinale a alternativa incorreta. Então, eu quero a errada, hein? Em relação ao texto 2. Possui uma linguagem que apresenta informalidade? Esse texto é um texto informal? Ou é um texto formal, jornalístico, que traz, né, muitas informações para a gente, que aconteceu um acidente na cidade tal, em 1900 e tal? É um texto informal ou é formal? Informal. Informal. Informal, é um texto É informal. um texto informal. Muito, Fosse muito bem. formal, Então, ele daria uma informação. exatamente. Então, bora lá. Então, a alternativa A está certa. Eu quero a errada, lembra? Ó, eu quero a incorreta. Trata-se de um poema estruturado em versos e estrofes. Verdadeiro ou falso? Tá Verdadeiro. certo ou errado? Tá certo, Tem que ser muito bem. Certo. Em estrofes e em versos. Muito bem, muito bem. Ana Beatriz, muito bem. Júlia e Ângelo. C. Possui a finalidade de sensibilizar o leitor sobre a situação do menino? Verdade, né? Não quer assim. Sim. Ele não quer me sensibilizar, eu ia falar, putz, eu não falei aqui no final, coitado do menino, ele chorou. Então, esse texto, ele me sensibilizou? Sim. Sim, muito bem, Luiz, muito bem. D. Manifesta sentimento e, ao mesmo tempo, traz uma crítica? Não. Manifesta Não. sentimento o texto? Não. Sim. Sentimento sim, mas crítica não. Também Ele a não traz uma crítica do crítica? menino. Ele não traz uma crítica? Traz sim, gente. Sabe qual é?
a diferença entre o menino que passa um Natal e outro menino que não tem nada, sabe? E aí ele traz essa crítica, tipo, de diferenças sociais, exatamente, tipo assim, pô, coitado do menino pobre. Traz crítica, sim. Ou sua função é informar um fato que ocorreu com um garoto brasileiro? Não diz Não, não. que é um garoto primeiro brasileiro. Não é um garoto brasileiro. Não nem falou que era um garoto brasileiro. nem falou a nacionalidade do garoto, certo? E outra coisa, É. esse texto não é informação de um fato, né? Ele é um poema. Se foi baseado em um fato, é uma coisa, mas ele não é um fato em si, ok? Então, a alternativa errada, incorreta, é a letra E. 14ª letra E. 15ª. Comparando, hein, gente? Vamos comparar os dois textos. Pode-se afirmar que ambos os textos servem para divulgar um produto no período do Natal? Não, nada a ver. Não, é um produto. Não é um produto, muito bem. Apresentam as emoções e o cotidiano das crianças que trabalham nas ruas, contrastando seus sonhos com a realidade. O que vocês acham da B? É boa? Não, porque ali a última parte, contrastando seus sonhos com a realidade. Não. Não tem Eu acho que é contraste? boa. Porque Eu acho que é boa. eles têm uma coisa, só que a realidade deles é totalmente diferente. Eu também acho que é boa, porque olha só, Ângelo, contrastando o seu sonho. O que é contrastar? É uma coisa é branca e a outra coisa é preta. Isso é contraste. São os opostos, certo? Então, como que é a vida do menino? A vida do menino é um contraste? Qual que é o sonho do menino? É esse aqui. Essa estrofe aqui é o sonho dele. O que que ele queria? Né? Ele queria uma cama com lençóis branquinhos para ele dormir. Ele queria um brinquedo, ele queria uma casa, um lar para morar, ele queria uma família alegre. Esse é o sonho dele, mas qual é a realidade dele? Ó? Acordou com tapa de um homem no meio da rua, roubou o chinelo dele, e aí ele correu e se escondeu na lata do lixo, né? Então, essa aqui, ó, as últimas duas estrofes, né? Essa e essa aqui trazem a realidade desse menino. Então, há um contraste, há uma oposição, há uma diferença grande entre o sonho do menino e a realidade do menino? Sim, existe uma diferença. Sim, existe, né? Então, olha só. Os textos, e a menina também, né? Do texto 1, a menina, ela também sonha, né? Sonha com o pato assado, uma árvore de Natal bonita, mas a realidade dela é outra. Inclusive, a realidade dela era tão ruim que ela morreu de frio. Então, os textos 1 e 2, ele apresentam as emoções das crianças que estão na rua, sim. Apresenta o cotidiano delas, como elas vivem na rua, sim. O sonho delas contrasta com a realidade que elas vivem, sim ou não? Sim ou não? Sim, né? A letra B é boa. C. O texto 1 e 2, eles refletem a ideia de que as festividades de fim de ano são prejudiciais a todas as crianças? Não. Não. Só algumas crianças, né? D. O texto 1 e 2 tem a intenção apenas de expor o consumismo do Natal? O texto serve para só expor o consumismo? Não. Não, ele também está mostrando a realidade dos meninos de De rua. rua. Muito bem, Ana. Então, o texto 1 e 2 abordam o mesmo tema e eles têm o mesmo gênero textual? Não, um é poema.
Muito bem, não tem o mesmo gênero textual. Muito bem, Ana. O 2 é o poema. E o 1 é qual? O 1 é qual? Que tipo de texto é esse aqui? Esse aqui, ó. Esse é qual? Narrativa? É uma crônica, né? Uma narrativa do tipo crônica, beleza? É uma narrativa. Muito bem, Ana Beatriz. Uma é a narrativa, né? E o outro é um poema. Muito bem, gostei, Ana Beatriz. Então, vamos lá. Então, a 15ª é a letra B de bola, ok? Ok. Você está marcando aí, Ana Beatriz, 15ª? Ai, 16, a Júlia que estava marcando, né? Eu acho que a Júlia caiu. 16. E tem, na terceira estrofe do poema, o grau diminutivo das palavras branquinho, trenzinho e ursinho tem um sentido de quê? De afetividade, de proporção, de informação, de crítica ou de ironia? Então, olha aqui a estrofe 3, ó. Uma cama com lençóis branquinhos, um trenzinho e um ursinho. Essas palavras estão no diminutivo, certo? Esse diminutivo, ele traz o sentido de quê, hein, gente? De afeto, de afetividade, lençol branquinho. Ah, eu queria tanto uma cama com lençol branquinho. Eu queria tanto um ursinho. Ele traz afeto, sugerindo o aconchego e o conforto de um lar. O que vocês acham? Ele traz proporção coerente com o tamanho da criança? Ele botou assim, ah, eu quero um lençol branquinho porque a criança é pequena? Por isso que ele usou o diminutivo? não. Acho que é porque ele queria colocar algo bom, algo prazeroso. É, né? Uma coisa que traz afeto, né? É um lençol branquinho, é porque ele queria trazer informação, por isso que ele usou o lençol no diminutivo? Não. Ele usou o lençol no diminutivo, o lençolzinho branquinho, porque ele queria trazer uma crítica? Não. Muito bem, Ana. Ele usou o lençol branquinho no diminutivo porque ele queria trazer uma ironia? Hum? Ele queria trazer ironia ou afeto quando ele fala no diminutivo? Afeto. Muito bem, Luiz. Afeto. 16ª letra A. Ele queria trazer afeto, o aconchego e o conforto de um lar. 17ª questão. Considerando os versos da quarta estrofe, o menino pobre acordou com um tapa na cara de um homem bruto na noite de Natal que lhe roubou os chinelos. Esse que está se referindo a que ou a quem? Lhe roubou os chinelos. De um homem bruto que lhe roubou os chinelos. Homem bruto, menino pobre, à noite de Natal, aos chinelos ou todas as crianças? 17ª, qual é a alternativa? Eu acho que é a professora. Muito bem, garoto. Ó, o menino acordou com um tapa na cara de um homem bruto que, né? Esse homem bruto que, muito bem, 17ª, letra A. Muito bem, Cauã. 18ª, assinale a alternativa na qual o verbo não apresenta uma ação, que não apresenta uma ação concluída. Ó, passado o susto, olhou para o céu. O menino olhou para o céu. O menino viu muitas estrelas. O menino pobre acordou. Acendia nele uma esperança. O menino pensou em Jesus Cristo. Gente, qual desses verbos não tem ação concluída?
Eu acho que é a letra C. Olha, eu tenho os verbos. Gente, estou na dúvida. Eu não sei, professor, essa questão. Como é que eu faço por eliminação? A gente tem que ser inteligente, pensar com a cabeça para fazer a prova, beleza? Qual é o verbo que está diferente, gente? Olha só, não tem ação concluída. O menino olhou, então ele olhou, já é passado. O menino viu, ele viu, já é passado. O menino acordou, ele acordou, é passado. O menino pensou em Jesus Cristo, ele pensou, é passado. Acendia nele uma esperança. Olha só. O menino olhou, o menino viu, o menino acordou, o menino pensou, todos estão terminando em U. Verbo que está no pretérito perfeito. Qual é o único verbo que não está com a ação terminada? Diferente, o verbo vem diferente. Qual é? Hum? Essa questão é fácil, hein, gente? Não é difícil. Qual é o único verbo que está diferente? Acendia? Muito bem, Cauã, acendia. Então, aquele único verbo que não apresenta uma conclusão é o acendia. 19ª, a palavra destacada no trecho. E um monte de gente fazendo compras. Esse e, ele é uma conjunção. De qual tipo? Né? Qual é a relação que traz? É uma comparação, é uma condição, oposição, adição ou causa? Eu estava procurando água e tinha um monte de gente fazendo compras. O que traz? Hã? Comparação. Ó, comparação é assim. Eu estou com tanta sede quanto o menino da esquina. Estou com mais sede do que o menino da esquina. Estou comparando. Estou com fome. Estou com mais fome do que o menino da esquina. Então, está trazendo comparação? Esse letra E. Fui correr e vi um monte de gente comprando, fazendo compras. Esse E é o quê, hein, gente? E. Parece para mim, Eduardo, Ana Beatriz, Júlia, por favor. Isadora. Esse é o quê, hein, gente? Essa questão é questão já batida, né? Oposição. Não é comparação, né? E não é oposição. Comprei arroz e feijão. Esse E traz ideia de quê? Você fala no sentido de adição. Muito bem, Cauã. No sentido de adição. 19ª, letra D. Muito bem. 20ª. Considerando o texto no poema, no verso, enquanto ele procura água, enquanto, eu posso substituir essa palavra enquanto pelo qual? Embora, contanto que, conquanto, caso ou ao mesmo tempo que. Ao mesmo tempo que. Muito bem, Ana Beatriz. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que, muito bem. 20ª, letra E. Certo? Enquanto ele procura água, quer dizer, ao mesmo tempo, tá? Vamos lá, eu vou pegar mais 3 questões da outra prova. E aí, só faltam 3 questões e a gente termina, tá? Só um pouquinho. Professor, Oi, quantas questões são no total? são 15.
E quantos a gente fez? 17. Quem está perguntando é o Cauã, não é? O Cauã sempre está preocupado com o tempo. Acertei? Vamos lá. Sabia. Bora lá. Só falta essa aí, e aí a gente... Eu acho que daqui a uns 5 minutos a gente... Tá. Vamos fazer só 3 questões, ok? 1, 2 e 3, tá? Então vamos lá. O guardião das chaves. Bum, bateram outra vez. Duda acordou assustado. Onde está o canhão? Perguntou o abobado. Ouviram coisa cair atrás deles e tio Walter entrou derrapando pela sala. Trazia um rifle nas mãos. Agora sabiam o que era aquele pacote fino e comprido que ele carregava. Quem está aí? Gritou. Olha, estou armado. Silêncio. E em seguida, tram. A porta levou uma pancada tão violenta que se soltou das dobradiças e, com um baque ensurdecedor, desabou no chão. Um homem gigantesco estava parado ao portal. Tinha o rosto completamente oculto por uma juba muito peluda e uma barba selvagem e desgrenhada. Mas dava para se ver seus olhos luzindo como besouros negros debaixo de todo aquele cabelo. O gigante espremeu-se para entrar no casebre, curvando-se de modo que a cabeça apenas roçou no teto. Abaixou-se, apanhou a porta e tornou a encaixá-la sem esforço no portal. O ruído da tempestade lá fora diminuiu um pouco. Ele se virou para encarar todos. Não poderia preparar uma xícara de chá para nós? Poderia? Não foi uma viagem fácil. E dirigiu-se ao sofá onde Duda estava paralisado de medo. Chegue para lá, gordão, disse o estranho. Duda soltou um guincho e correu para se esconder atrás da mãe, que parara encolhida, aterrorizada, atrás de tio Walter. Ah, e aqui está o Harry, disse o gigante. Harry ergueu os olhos para a cara feroz e selvagem em sombras e viu que os olhos de besouro se enrugavam em um riso. A última vez que eu vi você era um bebê, disse o gigante. Você parece muito com seu pai. Mas tem os olhos da mãe. Tio Walter fez um som estranho, rascante. Exijo que saia imediatamente, disse. O senhor invadiu a minha casa. Ah, cala a boca, Dursley. Seu cara de passa, disse o gigante. Esticou o braço para trás no sofá e arrancou a arma das mãos de tio Walter. Vergou-a no meio como se ela fosse de borracha e atirou-a a um canto da sala. Tio Walter fez outro som esquisito, como um camundongo sendo pisado. Em todo caso, Harry, disse o gigante, dando as costas para os Dursley. Feliz aniversário para você. Tem uma coisa para você aqui. Talvez tenha sentado nela sem querer, mas o gosto continua bom. De um bolso interno do casaco preto, ele tirou uma caixa meio amassada. Harry abriu-a com os dedos trêmulos. Dentro havia um grande pegajoso bolo de chocolate com a frase Feliz Aniversário, escrita em glacê verde. Harry olhou para o gigante, quis dizer obrigado, mas as palavras se perderam a caminho da boca. E, em lugar, disse, quem é você? O gigante deu uma risada. É verdade, não me apresentei. Rubel Hagrid, guardião das chaves e das terras de Woodwarts. Me chame de Rubel, é como todos me chamam, e como lhe disse, sou guardião das chaves de Woodwarts. Você sabe tudo sobre Woodwarts, é claro. Ah, não, disse Harry. Hagrid pareceu chocado. Sinto muito, apressou-se Harry a dizer. Sente muito, vociferou, virando-se para encarar os Dursley, que tinham recuado para as sombras. Eles é que deviam sentir muito. Eu sabia que você não estava recebendo as cartas, mas nunca pensei que nem ao menos sabia da existência de Woodwarts para apelar. Você nunca se perguntou onde foi que seus pais aprenderam tudo? Tudo o quê? Perguntou Harry. Tudo o quê? Berrou Hagrid. Ora, espere aí um segundo. Ele se levantara de um salto na raiva para encher o casebre todo. Os Dursley se encolhiam contra a parede. Vocês não vão dizer nada, rosnou para os Dursley. Que este menino, não sabe de nada, de nada.
Harry achou que a coisa estava indo longe demais, afinal tinha frequentado a escola e suas notas não eram ruins. Eu sei alguma coisa, falou, sei, sabe, matemática e outras coisas. Mas Hagrid dispersou com um abano na mão e disse, do nosso mundo, eu quero dizer, do seu mundo, do meu mundo, do mundo dos seus pais. Que mundo? Hagrid estava prestes a explodir. Você nunca contou o que Dumbledore deixou escrito naquela carta para ele? Eu estava lá, eu vi Dumbledore deixar a carta, Dursley. E você escondeu dele todos esses anos? Escondeu o quê de mim? Perguntou Harry. Pare, eu o proíbo, gritou o tio Walter em pânico. Tia Petúnia deixou escapar um grito sufocado de horror. Ah, vão tomar banho vocês dois, disse Hagrid. Harry, você é um bruxo. O casebre mergulhou em silêncio. Ouviam-se apenas o mar e o assobio do vento. Eu sou o quê? Ofegou Harry. Um bruxo, é claro, repetiu Hagrid, recostando-se no sofá, que gemeu e afundou ainda mais. E um bruxo de primeira, eu diria, depois que receber um pequeno treino. Com uma mãe e um pai como os seus, o que mais poderia ser? E acho que já está na hora de ler a sua carta. Gente, isso é do Harry Potter, né? Vocês já assistiram ou já leram livros de Harry Potter? Eu já assisti esse filme de Harry Potter, mas não E assisti você? todos. E tem essa parte aqui que eu acho que deve ser um dos primeiros capítulos, né? Porque aqui parece que o Harry Esse nem é o primeiro sabia de nada. filme. O Esse é o primeiro primeiro filme, filme. né? Mas antes do começo desse texto tinha um pouquinho mais de história, que é quando os tios maltratam o Harry. Entendi. Então tá, vamos lá. Então, já que a gente leu isso aqui, vamos à primeira questão. Em qual trecho você pode identificar o foco narrativo? Gente, o que é foco narrativo? Quanto mais rápido vocês responderem, mais rápido a gente acaba. Vocês não lembram o que é foco narrativo? Não. São os tipos de o quê? Narradores? Narrador. Quais são os tipos de narrador que a gente tem? A gente tem onisciente, observador e personagem. Muito bem, narrador observador, narrador personagem, narrador onisciente. Qual dessas letras aqui traz o foco narrativo para mim? Um homem gigantesco estava parado ao portal. Não. A última vez que eu vi, você era um bebê? Essa frase, essa linha B aqui é o quê, hein, gente? Discurso direto ou indireto? Indireto. Indireto? É direto, por causa que é o gigante que tá falando. Muito bem, Lucas. Então, é um discurso direto, certo? Sim. O gigante que está falando. Exijo que saia imediatamente. Discurso direto ou indireto? Direto. Direto. Muito bem. Ah, cala a boca, Dursley. Direto ou indireto? Direto. Direto. Escondeu o quê de mim? Direto. Direto. Gente, tudo é fala. Certo? E qual é dessas que vai apresentar o tipo de narrador? É a letra A, por causa que é o narrador que tá falando isso. Muito bem. O narrador está falando, ó. Um homem gigantesco estava parado ao portal. Então, que tipo de narração é essa? Que é narrador personagem, narrador observador, narrador... Seria observador. Eu Ele é acho que é observador. narrador observador, né? Então, primeira questão, letra A, que na prova de vocês vai ser a... Qual é o número? Seria questão 13. Beleza. Isso mesmo. Então, vamos lá. Segunda. Harry Potter, no texto 1, estuda em Woodra? Conhece o eu não sei pronunciar o nome dessa escola. Como é que se pronuncia? Hugo, são alguma coisa assim. Tá.
Então, Harry Agora. Potter, de acordo com o texto, ele estuda em Huggles, ele conhece o Huggles muito bem, sempre sobre o Huggles, foi informado cedo sobre o Huggles ou não tem informações sobre o Huggles? Letra E. Muito bem, Lucas. Terceira, a partir da leitura, pode-se concluir que Harry já ouvia falar em Dumbledore, sempre soube que era um bruxo, não era ainda um bruxo competente, tinha conhecimento vago do mundo bruxo, e tinha bastante temor do gigante. Terceira Letra C. letra. Hã? C. C. de Muito casa. bem, Luca. C. E Ana Beatriz, muito bem para os dois. Então, ele nunca ouviu falar disso aqui, ele nunca soube que ele era um bruxo, ele não tinha conhecimento de nada de bruxaria, nem conhecimento nem vago, nem nada. E ele não tinha medo do gigante. Quem tinha eram os tios dele, né? Então, a 15ª questão vai ser a letra C, beleza, gente? Vamos lá, acabamos aí a correção. São 7h25, foi 1 hora certinho de correção, né? Vamos Então, lá. Só um pouquinho.